Segue-se o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Começamos pelo hóquei em patins, com o jogo entre o Futebol Clube do Porto e Benfica, que ficou marcado pelos confrontos nas bancadas no final do encontro. É verdade. Já agora, eu julgo que aquilo que é mais importante, e no plano desportivo, esta vitória do Futebol Clube do Porto isolou o Futebol Clube do Porto na liderança, com mais 2 pontos que o Benfica. O Benfica é que liderava até este jogo, mas lamentavelmente estes incidentes vão-se sucedendo, quer em Lisboa, quer no Porto, nomeadamente nas modalidades amadoras. Ano passado o último incidente tinha sido com o basquetebol, aqui no Dragão Caixa. Eu julgo que os dirigentes do Futebol Clube do Porto e do Benfica, independentemente aqui até das razões de fundo e da forma como eventualmente que têm vindo ao público defender as suas posições, julgo que era importante consciencializar-se que muito daquilo que dizem, muito daquilo que fazem os seus atletas, pela liderança, vai repercutir-se de forma melhor ou pior, e neste caso julgo que de forma muito negativa, naquilo que são as novas gerações, aqueles que são os verdadeiros adeptos, porque há aqui um misto muitas vezes de irracionalidade e de algum clubismo mais exacerbado, que acaba por criar este tipo de animosidades entre os clubes, e eu acho que as relações entre o Benfica e o Porto neste momento são demasiado tensas, estão agravadas por um corte de relações entre os dirigentes, e depois estas situações sucedem-se ano após ano e vão recrudescendo até em termos de violência. Desta vez julgo que houve 2 detenções de 2 adeptos do Benfica, mas efetivamente também terá havido uma certa animosidade por parte dos atletas de Futebol Clube do Porto na hora de sair. Parece que uma agressão do próprio Ed Bosch, que por sua vez parece que também já houve uma queixa do adepto do Benfica que terá sido agredido. Uma atitude completamente reprovada, não é? Mas isto parte a parte. Aqui é importante que as pessoas não valorizem demasiado a falha e, neste caso, a gravidade do atleta do Futebol Clube do Porto. Sim, mas como agente do desporto ele tem a obrigação de ter um comportamento exemplar. Naturalmente. E aquilo que eu ia dizer é que muitos destes atletas são vistos como estrelas, como exemplos a seguir, por aqueles que são mais novos, e julgo que estas situações são extremamente reprováveis. No fundo, aquilo que deveria ser notícia, deveria ser o resultado do Futebol Clube do Porto. O Benfica foi campeão ano passado e penso que o Futebol Clube do Porto ameaça repetir a hegemonia que tem tido na modalidade, e acabou, no fundo, para que tudo isto não se falasse, e as notícias que vieram ao público foram, de facto, deste ambiente tenso e destas cenas que são de lamentar mais uma vez no Pavilhão da Luz. O certo é que o Futebol Clube do Porto ganhou por 6-4 e retomou a liderança da tabela classificativa. Nos últimos anos tem havido um grande equilíbrio, apesar de tudo, entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto, mas o Futebol Clube do Porto foi, portanto, campeão durante 10 anos seguidos, ou teve uma década seguida como campeão. O Benfica conseguiu quebrar essa hegemonia, mas penso que do ponto de vista daquilo que eventualmente possa vir a revelar-se no final do campeonato, vai ser este equilíbrio, porque de facto o Futebol Clube do Porto ainda tem um 5, sobretudo um 5 inicial muito interessante, embora o Benfica, com os esforços que eventualmente fez para esta época, como digo, tenha um equilíbrio maior com o Futebol Clube do Porto. Portanto, isto que aconteceu na Luz pode perfeitamente acontecer agora no Dragão Caixa, e o Benfica poder inverter esta posição. Ainda sobre os confrontos nas bancadas, o Benfica emitiu um comunicado em que repudia a atitude da Polícia de Segurança Pública e em que acusa a PSP de dualidade de critérios. Sim, eu acho que a questão central desse comunicado tem a ver com a dualidade de critérios que os dirigentes do Benfica dizem ter existido no tratamento de questões que para os dirigentes do Benfica são iguais. Será isso o mais importante perante uma situação destas? Não, a verdade é que o Benfica teria naturalmente que justificar, no fundo, aquele incidente. Justificar o injustificável? Não diria isso, porque de facto há ali questões que naturalmente o Benfica teria que vir a público, dar a sua posição, mas como digo, não vai resolver absolutamente nada daquilo que tudo o que eu disse para trás, que isso é que era importante e é a questão de fundo que devia ser verdadeiramente debatida no desporto nacional. Mas esta dualidade de critérios refere-se exatamente ao facto de a polícia não ter atuado com o mesmo rigor com o Ed Bosch,
quando, portanto, agrediu um adepto do Benfica, e os insultos e as provocações que os jogadores de Futebol Clube Porto terão tido nos acessos a balneários, com o mesmo rigor, dizia eu, que aconteceu a atuação nas bancadas com os adeptos do Benfica, onde houve uma carga policial e que a direção do Benfica veio comentar, dizendo que não houve contemplações com crianças e com mulheres, foi uma atuação despropositada. É importante que se diga que normalmente este tipo de atuações efetivamente nem sempre tem a conta e o peso e a medida que nós desejaríamos. Porquê? Já são feitas estas cargas policiais numa situação limite, onde efetivamente a polícia não vai primeiro ver quem é que está para depois poder atuar, e muitas vezes este tipo de situações ocorrem por uma situação que é decorrência natural do clima de tensão e de violência que se vive, e para impor a ordem desta maneira, muitas vezes a própria polícia, isto não é desculpável, muitas vezes também existem exageros neste tipo de atuações. E, portanto, o Benfica fez muito bem também, apesar de tudo, vir tentar dar a sua posição ao público. Em contraponto, o Futebol Clube Porto está em silêncio, o que um destes dias provavelmente vai ter um outro comunicado a dizer coisa diferente, mas aquilo que era importante debater e implementar era o fair play. E eram os dirigentes, porque estas modalidades amadoras fazem todo sentido com os clubes grandes a participar, e se isto começa a ser recorrente nas vindas do Benfica ao Porto ou nas idas do Porto a Lisboa, efetivamente acaba por se estragar absolutamente tudo. Este fim de semana, no futsal, tivemos também um derby lisboeta, Sporting-Benfica, em que o Sporting, apesar de ter começado a perder, acabou por dar a volta e cimentar ainda mais a sua primeira posição. Não, o Sporting tem feito um campeonato extremamente interessante. Fez 12 jogos, tem 12 vitórias, e esta vitória sobre o Benfica, convém que se diga, este deve ter sido dos jogos mais desequilibrados de que eu me lembro das últimas épocas. Como se sabe, o Benfica e o Sporting têm repartido entre si os títulos desde que há futsal em termos oficiais, e não há dúvida que este jogo não é um jogo tão importante. Aliás, o treinador do Benfica veio dizer que efetivamente nos play-offs ou nos play-offs da modalidade as coisas serão diferentes. Queixou-se de algum condicionalismo e limitações do ponto de vista do plantel, também se queixou, que eu percebi, da própria expulsão do César Paulo, bem como também se disse que a própria atuação do guarda-redes do Sporting por uma ou duas vezes que terá defendido fora da área, portanto há algumas queixas da arbitragem, mas aquilo que é importante reter daquilo que disse o Paulo Fernandes foi que isto é mais um jogo da fase regular. O Benfica naturalmente ficará entre os 8 primeiros que efetivamente disputarão a fase final, e que então aí, com todas as armas que tem o Benfica, poderá fazer um resultado diferente. Foi um jogo controverso, com esta questão da expulsão, foi sempre um jogo muito emotivo. O Benfica até começou por ganhar, mas o que de facto o que fez a diferença foi a expulsão do César Paulo, que é um elemento determinante da equipa do Benfica, e o facto de ter havido uma expulsão, julgo que deixou alguma margem para que depois o Sporting, na parte final do jogo, conseguisse, com o avanço de 2 golos, gerir um pouco o resultado. Aliás, o Benfica só reduziu para 4-2 mesmo na parte final do encontro. Portanto, julgo que é um resultado que não vai alterar em nada aquilo que efetivamente pode ser desfecho do final da prova. Resultado que altera, mas os lugares mais a meio da tabela classificativa, foi o jogo entre o Leões de Porto Salvo e o Módicos, em que o Módicos ganhou por 5-4. Também me parece um resultado normal. O Módicos teve uma entrada no campeonato muito má, e eu penso que neste momento começa a aproximar-se da consolidação de um lugar de acesso ao play-off. Aliás, o Módicos, julgo que, perdendo alguns dos elementos influentes, neste momento com a lesão do Nandinho, que também está lesionado, que é um elemento muito influente, acaba neste momento por começar a consolidar algum ascendente daquelas equipas que se espera que efetivamente estejam na fase final, que possam fazer alguma coisa. Eu penso que o Módicos este ano vai ter um bocadinho mais de dificuldade de conseguir os resultados excelentes que conseguiu na época anterior. Mas isso não me parece que seja o que está mal, nem o
que esteja menos bem, não é? A época passada é que a equipa teve uma Sim, esteve uns furos muito excelente, acima, sim, isso também é verdade, portanto a regularidade neste momento, e o que é preciso salvaguardar aqui é que paulatinamente o Módicos foi-se aproximando, depois de um início da época um bocadinho comprometedor, vai-se aproximando daquilo que que são as suas aspirações e que poderá ser um lugar natural, em função daquilo que é esperado pelos próprios dirigentes, de conseguirem estar presentes na fase final, nos playoffs. É evidente que muitas vezes até a própria classificação da fase regular determina alguma sorte nos confrontos que depois vêm a seguir em termos de playoff. E eu penso que é aí que o Módicos provavelmente poderá fazer a diferença. Temos que ficar por aqui. Tínhamos mais um tema, mas somos escravos do tempo. Obrigada e até para a semana. Muito boa noite.